Quero falar um pouco sobre a adequação de certos casos de uso a soluções com inteligência artificial. Tá? O que acontece? A gente recebe muita solicitação, eu tenho recebido várias solicitações de entendimento se soluções de visão computacional e IA generativa se aplicam a determinados casos de uso. Acho que um ponto relevante de ser considerado é a questão da precisão dos modelos. Né? Vamos lembrar que a inteligência artificial ela funciona com respostas probabilísticas e quanto mais assertivo a gente quer que a solução seja, mais treinamento é requerido, né? Para que aquele modelo fique realmente mais preciso. Qual que é o ponto? Tanto no contexto da visão computacional como na generativa, é preciso entender, por exemplo, se estamos substituindo um ser humano porque aquele ser humano comete um tipo de imprecisão, pode ser que a nossa solução seja ainda mais precisa, né? Então, por exemplo, se nós estamos fazendo contagem com visão computacional, porque existem divergências quando um ser humano faz uma contagem, né? Então, por exemplo, você tem itens que saem de uma esteira, são colocados num pallet e vão para expedição. Esse é um caso de uso. E você quer contar com visão computacional porque a pessoa que faz a contagem, ao sair da esteira e lá na expedição, dá eventualmente uma divergência. Nesse caso de uso, depende muito para você ter business case, depende muito do valor do item que está ali, né? Se você está contando sacos de farinha, pode ser que o desenvolvimento de uma solução de visão computacional para contar sacos de farinha não dê business case, porque afinal de contas, os desvios, né, vão redundar em perdas de sacos de farinha, que custam pouco. Se você está contando diamantes em uma caixa, claro, aí é mais fácil de você ter o business case. Tá? Mas pode ser que esse caso em específico não caiba uma solução de visão computacional. Tá? Por exemplo, contagens de item numa caixa. Né? A gente quer saber se os itens que foram colocados na caixa para serem entregues a um cliente são exatamente aqueles que deveriam ser. Né? Isso pode ser feito com visão computacional? Pode. Mas eventualmente a gente vai ter um desvio aí, é preciso estudar qual é o desvio atual com um ser humano fazendo a contagem dos itens na caixa. Então é preciso estar sempre comparando, porque tem soluções que não vão valer a pena. Tá? Outra coisa que acontece muito com visão computacional, né, é a questão da gente avaliar padrões de segurança. Num laboratório, né, a visão computacional pode servir para ver se um funcionário num laboratório farmacêutico está entrando num laboratório paramentado da forma certa para evitar contaminação das substâncias ali que são usadas no desenvolvimento de um medicamento. Essa é uma solução cabível, né? A gente não está fazendo a contagem, a gente está verificando um padrão de paramenta. Né? Vou pegar um exemplo com IA generativa. Tá? IA generativa, né? Criação de imagens, por exemplo, para arquitetos ou para soluções de marketing. É preciso entender qual é a precisão de um modelo que trabalha com geração de imagens e qual é o nível de retoque manual ali, com uma ferramenta de 3D, por exemplo, que precisa ser dado eventualmente porque houve um comentário do cliente, né, um ou outro comentário para fazer ajustes naquela imagem. Então, é possível que você ganhe produtividade com uma solução generativa, mas pode ser que a precisão que você tenha também não vale a pena, porque você vai precisar de um funcionário fazendo um retoque ao fim do dia. E qual que é o meu ponto aqui? Meu ponto aqui é exatamente dizer o seguinte: é preciso avaliar o caso, é preciso entender o nível de precisão que cumpre a função da IA naquele caso de uso e entender também os custos envolvidos em eventuais desvios, para entender se a solução pode ser feita com IA generativa ou visão computacional. Se não, algum outro tipo de solução, às vezes até mais barata, como sensores, balanças e outras soluções que existem, são mais adequadas. Ok?